vou apresentar aqui um projeto de trabalho que foi realizado, vem sendo realizado nos últimos 5 anos, e é fruto de uma parceria entre um arquivo da cidade de São Paulo, que é o Arquivo Municipal. Vocês devem ter recebido isso na documentação que receberam por ocasião do início do evento, e a Universidade de São Paulo. Na verdade, uma parceria que deveria se repetir em outras situações, outros acervos. O Arquivo Municipal dispõe de uma série de coleções importantes sobre a história da cidade, inclusive de natureza cartográfica, e a uma certa altura, há uns 5 anos, procurou o diretor da FAU, da Faculdade de Arquitetura, onde eu dou aula, pedindo apoio no sentido de elaborar projetos conjuntos para a informatização de algumas dessas coleções. O diretor convocou alguns dos laboratórios da faculdade e o nosso se interessou e nós acabamos elaborando juntos um projeto que mereceu esse título e vem sendo apoiado pela FAPESP. As 2 coleções que estão sendo informatizadas não são coleções de cartografia, são desenhos arquitetônicos, de uma fase interessante de processo de transformação radical da cidade, mas que, cotejada com uma documentação cartográfica, com documentação iconográfica, com outras documentações de naturezas diversas, inclusive textual, elas podem ser espacializadas, esses desenhos podem ser espacializados e podem nos dar uma leitura da história da cidade, uma leitura diversa e interessante. É desse ponto de vista, então, que eu vou tratar essa documentação, quer dizer, a dimensão cartográfica dessa documentação. Eu vou falar rapidamente do projeto, inicialmente, para que vocês tenham uma noção do que se trata, a natureza da documentação e o que nós desenvolvemos, para depois falar, então, dessas possibilidades de pesquisa, desde que a documentação seja espacializada. A parceria envolveu uma equipe ampla da FAO, coordenada pelo professor Nestor e por mim, do arquivo, coordenado pela diretora do arquivo, a Liliane Lehmann, com o apoio do DPH, o Departamento de Patrimônio Histórico, que nós temos aqui o seu presidente, o Walter Pires, que vai falar em seguida. Envolveu os chefes das seções, né, onde se situavam essas coleções, o pessoal da informática, consultorias de fora, porque nós precisávamos também de um apoio na área de arquivística, dado que eram arquitetos com um arquivo, mas precisávamos de apoio nesse sentido. Então, o Escritório Memórias e Assessoria de Projetos da Marli Rodrigues nos encaminhou historiadoras, arquivistas que participaram durante boa parte do projeto, orientando os trabalhos de coleta das informações para a alimentação de um futuro banco de dados. Também contamos com o apoio de pessoal da Unesp, do CEDEM, que na prática realizou o banco de dados. E com um séquito de bolsistas de treinamento técnico de várias áreas, chegamos a ter 21 no auge, e agora estamos com 19 bolsistas de mestrado que fizeram, de fato, o trabalho sob a orientação desses vários membros do grupo. Bom, os objetivos que nós tínhamos era informatizar 2 coleções importantes do arquivo, envolvendo esses desenhos arquitetônicos. Uma pouco de difícil manuseio, a série das obras particulares, são desenhos arquitetônicos que foram produzidos para serem submetidos à aprovação da prefeitura. A partir de 1893, a prefeitura se estrutura para solicitar que as obras sejam elaboradas, realizadas mediante a aprovação dela. Então, era uma série de 70 mil documentos que estavam aí integrando essa série de projetos encaminhados pela prefeitura por particulares. Nós recortamos a série, 1906 a 1920, e era esse um primeiro universo a ser informatizado. E o segundo era um fundo de um escritório de arquitetura, o principal da cidade, durante essa virada do século XIX para o XX, o escritório do Ramos de Azevedo. O Ramos de Azevedo tinha sido
esse escritório realizou as principais obras públicas da cidade nesse período de transição do final do Império para a Primeira República. Ora, então, tínhamos na mão uma documentação enorme, organizada de forma de difícil acesso, em caixas, 70 mil documentos, 2 mil do Ramos, 68 mil dessa série Obras Particulares, que o consulente tinha que manusear uma a uma, quando quisesse fazer qualquer tipo de busca, ou seja, a ideia era, portanto, reproduzir digitalmente os desenhos e alimentar uma base informatizada para que essa documentação, então, fosse disponibilizada via internet, facilitando o acesso, agilizando a pesquisa, divulgando a coleção em larga escala e, sobretudo, minimizando o manuseio, né, com o intuito de preservar a coleção. A documentação, portanto, tem essa natureza aqui que eu vou mostrar. O escritório Ramos de Azevedo são obras públicas em geral, o próprio edifício da Escola Politécnica, hoje sede do Arquivo Municipal, os projetos estão lá, as secretarias de Estado construídas no início da República, a Secretaria da Agricultura, da Justiça, da Fazenda, edifícios públicos de todo tipo, Correios e Telégrafos, hoje é um centro cultural importante, o mercado municipal, que nós vamos ter oportunidade de visitar amanhã, não só o edifício em si, plantas, cortes, elevações, hidráulica, elétrica, tudo que vocês possam imaginar, mas também arquitetura de interiores, né? O escritório projetou, inclusive, as banquinhas, então a banquinha de aves, a banquinha de ovos, a sapataria, que são curiosidades que normalmente a gente desconhece. Estádio do Pacaembu, Palácio das Indústrias, ou seja, as principais obras públicas encabeçadas por esse escritório. Em contrapartida, a série Obras Particulares, ela documentava arquitetura variadíssima produzida por particulares na cidade, no momento que a cidade se transforma e que essa iniciativa privada, portanto, tem um papel expressivo no processo de transformação da cidade. Então, desde a arquitetura comum, esse é vamos dizer, 80% da documentação, as casas comuns dos bairros novos que a cidade vai na medida que se expande, vai tendo, até casas de setores médios da população, até as casas dos grupos sociais mais elevados, como as casas todas da Avenida Paulista, da Avenida Higienópolis e assim por diante. Quer dizer, nesse período em que a coleção se insere, até 1920. Edifícios de comércio, edifícios de uso misto, comércio, escritórios em cima, comércio e residência em cima, nas várias partes da cidade, na área central, nas áreas de expansão, nas principais ruas de comércio da cidade, né? A cidade começa a se especializar nessa virada do século XIX para o XX, então o centro se especializa em comércio e serviços, os novos bairros em residências, bairros fabris, e toda essa documentação vai nos dando esse processo de transformação. Outra curiosidade que ela traz é que, para além dos desenhos, acompanham os desenhos requerimentos, e esses requerimentos nos contam quem eram os proprietários, quem eram, em geral, os construtores, arquitetos ou práticos licenciados, e uma série de outros aspectos que contextualizam esses documentos. Por exemplo, o anterior é uma encomenda, é um projeto para a Santa Casa de Misericórdia, quer dizer, agentes vários investindo em imóveis para renda de aluguel, que é uma prática muito constante que a gente vai ver já vigente desde o período colonial, mas que se acentua nesse momento, num momento que há demandas nesse sentido na própria cidade. Então, a Santa Casa, a Germaine Bouchard, que por acaso era a esposa do Martinho Bouchard, que tinha liderado a construção do bairro de Higienópolis, ou seja, gente das várias camadas, inclusive dos setores médios da população, que investiam em imóveis para renda de aluguel, seja na área central, esse aqui é um edifício no Largo da Sé, seja em áreas novas, nos novos bairros e para todos os fins. Nomes conhecidos, nomes menos conhecidos, que poderão ganhar luz à medida que a gente trabalhe essa documentação. Além de obras residenciais e de comércio, obras institucionais encomendadas por particulares. Por exemplo, a Escola de Comércio Álvares Penteado está lá no Largo de São Francisco até hoje. O projeto foi encaminhado à Prefeitura para obtenção de aprovação pelo Conde Álvares Penteado. E merecia a assinatura de um grande arquiteto. Assim como as igrejas.
né, irmandades particulares também encaminhavam seus projetos para obterem a aprovação da prefeitura nesse momento. O próprio Mosteiro de São Bento, antes das transformações que o mosteiro sofre, passa por uma reforma cuja documentação encontra-se no âmbito dessa série. Fábricas, cinemas, teatros, desde que obras de particulares mereciam a aprovação da prefeitura. Então a documentação é riquíssima, até cocheiras. Numa época em que a cidade não tem automóveis, era fundamental, esses estacionamentos eram grandes negócios, então as cocheiras também, elas mereciam a aprovação da prefeitura. É o momento que a prefeitura está se estruturando, né, como tal. Ela é criada em São Paulo em 1899, e é o momento em que ela passa a cobrar um controle da produção da cidade. Ela é um momento que se estabelece uma legislação forte em termos sanitários, em termos urbanísticos, para ordenar esses trabalhos de construção. Então, essa seção que recebia essa documentação na época dela, cotejava esses projetos com a documentação, a legislação, e averiguava a pertinência, segundo os padrões dessas leis sanitárias e tudo mais, e aprovava ou não a realização dessas obras. Até mesmo letreiros para as lojas do centro da cidade passaram aí por essa coleção. Bom, a ideia, então, do projeto era informatizar esses dois fundos. Foi feita uma etapa experimental de 6 meses, verificou-se ritmos de trabalho, montou-se uma equipe, uma metodologia. Isso é interessante, quer dizer, a universidade, quando foi procurada, ela não tinha uma metodologia de trabalho pré-definida, quer dizer, o trabalho foi todo sendo desenvolvido conjuntamente com o pessoal do arquivo. Então, definimos um trabalho, estabelecemos uma equipe, compramos os equipamentos, tínhamos uma limitação de verba, ou seja, foram feitos uma série de ajustes, mas em parceria. Não foi um trabalho em que a universidade também ela aprendeu com o processo, né? E vice-versa. Então, a primeira fase foi experimental, de 6 meses, e a segunda fase, de 2 anos, está em curso agora em vias de finalização. Não conseguimos cobrir o escopo previsto inicialmente, era muito grande, fizemos a metade, fomos até 1915 e fizemos a série do Ramos de Azevedo. A equipe envolve pesquisadores, fotógrafos, toda a digitalização é feita por câmeras digitais e um sistema de estativa que permite, facilita, né, esses desenhos de grande formato, e envolve também tratadores de imagens. O coração da equipe, sem dúvida, são os leitores dessa documentação de requerimentos que acompanham esses desenhos, que são responsáveis pela organização dessa documentação ano a ano, a leitura do requerimento e preenchimento de planilhas manuais que depois, desde que revisadas, merecem os seus dados alimentados no banco de dados. Foi feito um manualzinho de instruções para orientação de cada campo que deveria ser preenchido, envolvendo data, ano, quer dizer, fizemos uma seleção aí de uns 15 campos. E depois chegamos à conclusão que estamos alimentando 10 campos, quer dizer, reduzindo o escopo, porque o cruzamento é uma coisa colossal que, se ampliássemos muito, talvez não funcionasse. Então, data, ano, a questão do assunto do requerimento, a questão do proprietário, a questão do construtor, o autor do projeto, quando há, o endereço, são alguns dos campos privilegiados. O banco foi feito segundo os padrões das normas do ISAD-G, então é todo um sistema de descritores, também onomástico, temático, geográfico, também estão ali incorporados, além de usos desses edificações, etc. O banco havia sido elaborado pelo pessoal do arquivo, envolve todas as coleções do arquivo, inclusive esta. E aí a gente só fez alguns ajustes para poder inserir algumas informações que interessavam à Faculdade de Arquitetura especialmente. Então é isso. Foram feitos segundo padrões internacionais. A ideia é conversar, a ideia não é elaborar um sistema muito sofisticado, mas que depois não dialogue com outros sistemas. As normas de reprodução segundo as diretrizes do NARA, o banco segundo as diretrizes do ISAD-G, e assim a ideia era, de fato, dialogar com outro sistema. Bom, feita a informatização, eu acho que o trabalho da faculdade
é justamente a partir desse processo de cruzamento que é permitido por um sistema informatizado como esse, é vislumbrar novas linhas de investigação nessa área. Então, desse projeto derivou outros. Eu, inclusive, as minhas pesquisas acabaram assumindo um outro rumo. Eu, que sempre gostei do período colonial, sempre trabalhei com a cartografia dos séculos XVI ao XVIII no Brasil, de repente me vi seduzida pelo século XIX e interessada nessas novas linhas de investigação possíveis a partir dessa documentação. E, além disso, envolvi orientandos de mestrado nesse sentido. Então, é sobre isso que eu queria, mais ou menos, falar. Quer dizer, é um trabalho em curso, não é um trabalho acabado, mas que propõe metodologias que cruzam essa documentação com outras e nos permite fazer uma leitura em movimento da própria transformação da cidade. O próprio arquivo, mas não só, dispõe das principais plantas cadastrais da cidade, que começam a ser feitas nesse século XIX. Então, a ideia é transpor essa documentação arquitetônica para essas bases cartográficas cadastrais, lote a lote, e entender um pouquinho esses processos de mutação de certas áreas da cidade. Não é fácil, o que o Jorge Cruz colocou é um desafio, porque, de fato, essas cidades brasileiras também foram numeradas só a partir de 1809, lote a lote, e depois sofreram a mutação da numeração ao longo de todo esse período, embora os arquivos da prefeitura disponham das listas de emplacamentos. Mas é um trabalho penoso esse de verificação de fato de onde se insere aquele edifício que está lá documentado em desenho arquitetônico. Então, o trabalho que eu fiz foi um trabalho em perspectiva histórica, quer dizer, essa documentação da virada do século XIX para o XX, cotejada com documentação anterior, e aí eu fui um pouquinho para trás, em 1809, mas dá para ir até o período colonial, quando a gente tem os recenseamentos da época do Morgado do Mateus, lote a lote, para tentar ver esse processo de transformação por que passava a cidade. Então, com base numa documentação escrita como a 10ª Urbana, que eu não sei se vocês conhecem, é o primeiro imposto predial estabelecido para as cidades brasileiras a partir de 1808. São Paulo merece a sua a partir de 1809. E é uma documentação escrita, mas que ela é passível de ser espacializada, porque ela nos dá rua a rua, lote a lote, a numeração das casas, quem era o proprietário, qual era a tipologia, qual era o uso do imóvel indiretamente, o valor do imóvel e até os inquilinos. Então, você sabia se era para fins de aluguel ou se era de uso próprio. Então, com base na 10ª, em 1809, eu espacializei, informatizei as informações e eu tinha uma noção do retrato da cidade no começo do século, portanto, bem antes das transformações, 100 anos antes, mas que nos dava a medida da dinâmica das transformações. São Paulo, em 1809, era uma cidade de 1.281 imóveis. Olha, para quem compara com a São Paulo de hoje, é inimaginável, né? Era uma cidade pequena, pequeniníssima. Era uma cidade, 86% dela térrea, uma cidade que metade dos seus imóveis eram destinados à renda de aluguel, e era uma cidade que 86% dos seus imóveis eram residenciais. Apenas 10% de uso misto e 2% exclusivamente comerciais. Uma cidade pequena, né, típica desses moldes aí da transição do período colonial, mas uma cidade periférica na rede maior do Brasil. É uma cidade constrangida, no que hoje vocês sabem é a colina histórica, onde, né, entre os rios, não o Pinheiros nem o Tietê, mas o Anhangabaú e o Tamanduateí. Uma cidade, o Casaril aí em azul claro, térreo, e em verde escuro, os tais sobrados de no máximo um andar, um ou outro de 2 andares e um único de 3 andares, ou seja, um casaril baixo, né? Mas essa concentração de verde escuro se dava nas principais ruas de comércio da cidade, inclusive as mais valorizadas. Então, o Triângulo, a Rua Direita, a Rua de São Bento, a Rua 15 de Novembro, os Largos da Sé, os Largos do Palácio, eram as ruas mais verticalizadas e de edificações mais caras e que envolviam imóveis de uso misto. Eram as áreas do comércio da cidade. Isso coincidia, portanto, com as áreas do comércio da cidade que estão ali representadas em verde escuro.
Em termos de mercado imobiliário rentista do período colonial, a cidade, portanto, se distribuía 50% em imóveis de uso próprio, 50% de imóveis de aluguel. Isso nos dava um retrato, portanto, de uma São Paulo muito distante da nossa, né, com espaços pouco especializados, mas, embora pouco especializados, áreas mais e menos valorizadas e aquelas, portanto, relacionadas ao uso misto, mais caras, e o casario de porta e janela, aquele casario menor, térreo, junto das várzeas da cidade. Quer dizer, dava uma leitura de especialização própria desse contexto. Espacializando também lote a lote algumas propriedades de alguns grupos sociais, a gente começava a ver a concentração de imóveis na mão de alguns. Por exemplo, em amarelo, os beneditinos. Tinham 60 imóveis de aluguel, algo que no Rio de Janeiro a Fania Friedman já apontava e essa documentação permitia ver para São Paulo. Mas eram imóveis de porta e janela, quer dizer, não os fazia mais importantes proprietários imobiliários, por exemplo, que um Brigadeiro Luiz Antônio, que tinha menos quantidade, mas em áreas mais valorizadas. Então, nos dava aí um perfil da espacialização das fortunas urbanas investidas em imóveis na cidade. Era bom negócio investir em mercado nesse momento, casas de aluguel, 1,8% mais rentável que emprestar dinheiro a juros e envolvendo bem menos riscos. E apontava a documentação uma enorme concentração de imóveis na mão de alguns, de poucos. Bom, a ideia então era comparar com essa documentação que eu estava envolvida com o processo de informatização. Então, para isso, envolvi alguns alunos de iniciação científica e fizemos um piloto. Elegemos uma rua da cidade, mas esse exercício pode se traduzir em outras áreas, a 15 de novembro, e no centro, o centro que se transformou rapidamente. Eu acho que esse processo, todas as cidades nossas aqui, e mesmo europeias, outro dia eu estava conversando com a Enali, relacionado a Lyon, é um processo que todas as cidades passam no século XIX, né? É uma transformação brutal de usos, de construções, inclusive, e de especializações dos seus espaços. Então, a ideia era pegar, no centro da cidade, uma área que funcionasse como uma metonímia, né, em que a parte pudesse exprimir relações em relação ao todo e que dali a gente pudesse fazer uma série de inferências. E que essa documentação, lote a lote também, fosse cotejada com uma série de outras. Então, partia de Cidade Décima, cotejava-se com a documentação da série Obras Particulares, com a documentação do Arquivo Aguirra, que o Paulo Garcês vai nos falar agora, que é a documentação cartorial da mudança de mãos por que passava aqueles imóveis, com a documentação sucessiva, porque essa série ela está arquivada até 1920 nos arquivos municipais, mas depois ela segue até o presente nos arquivos do Piqueri, quer dizer, continuamos aprovando as nossas obras junto da prefeitura. Então, para verificar o processo de verticalização da área central, a documentação sucedente ali no arquivo do Piqueri. E lote a lote, a ideia era inventariar as transações imobiliárias, os atores envolvidos e os empreendimentos realizados. Isso para o caso de uma rua em 3 tempos. A rua 15 de novembro de 1809, a rua 15 de novembro na virada da Primeira República, a rua 15 de novembro até os anos 50, quando de fato ela se verticaliza. Eu tinha feito a espacialização dos dados da 10ª rua a rua, então a 15 de novembro já estava mapeada, era um trabalho penoso para se identificar de fato quem eram os proprietários de cada um daqueles lotes. Nós tínhamos espacializado para verificar o perfil dessa rua. Com auxílio desse rapaz, eu tinha feito a minha pesquisa, então a ideia era cotejar com a documentação sucessiva. A iconografia apontava todo o processo de transformações. A gente sabia pelos estudos da Heloísa Barbuy as datas em que esses edifícios foram renovados, então a ideia então era retomar os estudos da Heloísa, buscar a documentação no arquivo e, lendo os requerimentos, entender quem eram os tais dos proprietários, quem eram os construtores e, portanto, todo esse processo de transformação, quem estava por trás e por quantas mãos aquilo passava. Esse exercício nos deu informações interessantíssimas, a dinâmica das transformações. Tem um clássico livro escrito por um professor da FAO, que é o Benedito Lima de Toledo, que ele fala: São Paulo, 3 cidades em um século. A cidade da taipa cedeu lugar para a cidade do tijolo, que cedeu lugar para a cidade do concreto em 100 anos. E a gente pôde ver, em alguns momentos, que a cidade do tijolo se reescreveu 2 vezes. Por exemplo,
alguns edifícios recém-construídos em 1889, 1898, como a Galeria de Cristal, foi 20 anos depois demolido para dar origem a um novo edifício de tijolo em arquitetura eclética para sediar um dos bancos da cidade. A mesma coisa a Casa Netter. Os próprios comerciantes, irmãos Netter, construíram um edifício já relativamente verticalizado em 1896 e em 32 eles próprios demolem o edifício e constroem um edifício de 7 andares para abrigar no térreo a sua casa de comércio e na parte superior escritórios, etc. O Banco Francês Italiano também é um edifício importante, hoje tombado. Para ele construir a sua sede, ele compra o imóvel do lado. E o imóvel do lado era um prédio bonitíssimo, assinado pelo Carlos Ekman, um engenheiro arquiteto importante, sueco, para o Conde Álvares Penteado 7 anos antes. Então, dava a medida de que a dinâmica de transformação foi intensa. A Galeria de Cristal ali deu lugar depois ao banco. A Casa Netter, que era esse primeiro prédio, deu lugar, alguns anos mais tarde, em 32, para esse outro. E o Banco Francês Italiano alugava primeiro essa casa de taipa maquiada, depois passa a construir sua sede, mas para isso ele compra esse edifício ao lado e ele demole. Esse edifício tinha sido construído só 7 anos antes e deu lugar a esse edifício que muitos de vocês conhecem. Então, a ideia era entender, né, a dinâmica das transformações, o quanto essas pessoas lucravam com isso, e a gente percebia pela cartografia de outra natureza que, de fato, a cidade expandia-se a olhos vistos nesse momento, né, como uma mancha de óleo. Os rios em Anhangabaú e o Tamanduateí desaparecem, aí nós já estamos vendo o Tietê e o Pinheiros. E demandas por novos espaços. Havia uma massa de imigrantes vindo para a cidade, a área central toda se especializando, inclusive induzida pela legislação para comércio e serviço, e novos bairros surgindo em termos residenciais, fabris em áreas envoltórias. Era um ótimo negócio para a iniciativa privada participar dessas transformações, orquestrada pelo poder público, que passava a cobrar o controle dessas obras realizadas. O metro quadrado da cidade dá uma medida, né, das áreas mais e menos interessantes para investimentos. A alta elite, claro que investe na área central, tem vários imóveis de aluguel, de famílias importantes, e o que a gente vê é que nessas áreas de perímetro central, urbano e suburbano, setores médios também participando disso, inclusive a própria elite, mas também setores médios, imigrantes, profissionais liberais, comprando terrenos, edificando casinhas, edificando outros tipos de imóveis para renda de aluguel, na linha do mercado imobiliário rentista que a gente via desde o período colonial. Se a gente espacializa essa documentação e começa a olhar o que está por trás dela, dá para fazer uma série de leituras de histórias de bairros, de áreas da cidade. Então, a Heloísa Barbuy, por exemplo, fez isso para as áreas centrais com o intuito de ver, por exemplo, os novos usos. Para cada edifício, hotéis, charutarias, lojinhas, ela foi uma pesquisadora que tinha esse intuito. Mas a gente pode fazer o mesmo, não só tentando recuperar o perfil dessas áreas, né, que a gente já não tem mais, fazendo maquetes virtuais, mas também vendo quem eram os proprietários, as transações imobiliárias, quem eram os arquitetos e etc. Então, a gente começa a ver a alta elite mais envolvida com a produção dos espaços da área central, começa a ver questões de especialização de espaço, uma sociotopografia acentuada, né? Áreas residenciais de tipo A, B, C e D. A cidade se especializa, a área central especializada em comércio e serviço, dá para inventariar fortunas, espacializar isso, etc. Dá para ver os arquitetos envolvidos na área central, os grandes arquitetos e engenheiros, Max Hell, Ramos de Azevedo. E nos bairros periféricos, né, eu envolvi alunos de mestrado, essa aluna ela participou do projeto como bolsista de treinamento técnico e depois ela acabou desenvolvendo um mestrado sobre a área do Bexiga. Então fez esse mesmo exercício para a área do Bexiga e percebeu quem eram os proprietários, quem eram a tipologia dos imóveis, a localização desses imóveis, os usos e os usuários. Ela cruzou com outras documentações e isso dava um retrato interessante do bairro, que passou despercebido pela historiografia, mas que podia ser refinado a partir desse tipo de leitura com essa documentação cotejada com a cartografia e outros documentos. E apontava essa ideia de um mercado imobiliário rentista, envolvendo inclusive os setores médios da população. Ou seja, uma história ainda não contada desses profissionais menores,
já mapeada por uma historiografia, mas que agora, a partir dessa documentação, pode nos dar aí pistas interessantes de processo de produção da cidade. É isso, obrigada.